Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos ver um assunto muito importante para você que vai prestar o concurso aí da Polícia Federal. Trata-se da teoria geral dos sistemas. Vamos lá? Então acompanha comigo aí na tela. Bom, aí na tela você já está vendo teoria geral dos sistemas, onde nós temos ali toda essa parte teórica que a gente tem aí para esta prova aí da Polícia Federal, onde a gente tem ali na teoria o seguinte: sobre sistema, é extremamente importante saber que essa teoria ela foi formulada pelo biólogo alemão Ludwig van Bertalanffy no início da década de 1930, mas ela só foi publicada em 68. Ele, na sua teoria, definiu que um sistema ele pode ser definido como complexo de elementos em interação. Então, consiste em trazer para a gente várias interações dentro de um complexo. Existem outras definições que podem aparecer no Sebrasp, né? Então, quer dizer, essas definições que nós estamos vendo aí são definições que podem aparecer como afirmações, então é extremamente importante conhecer todas elas. Então vamos lá. Então, quando você tem ali, sistema é um conjunto de partes coordenadas que concorrem para a realização de um conjunto de objetivos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, galera: a partir do momento que nós temos ali a presença de um sistema, esse sistema em si, ele vai trazer para a gente várias ações coordenadas para um objetivo comum, para um objetivo a ser realizado. E toda essa parte teórica que a gente tem sobre a teoria geral dos sistemas, em prova é trazido exatamente esse conceito. Então, o que você precisa saber a respeito da teoria geral dos sistemas? Absorver toda essa parte conceitual, ver quais são as definições que aparecem e, através dessas definições, fazer a sua própria interpretação. Então, a partir do momento que você faz essa interpretação, fica mais simples de você entender. Beleza? Então, vamos voltar para lá. Vamos ver mais algumas definições aí que eu separei para você. Bom, além dessa definição que você viu, nós temos outras definições. Então existe lá, sistema é um conjunto de elementos interdependentes ou um todo organizado ou partes que interagem formando um todo unitário e complexo. Então nós temos aí mais uma vez o mesmo, vamos dizer assim, de outra forma sendo colocada, mas o mesmo conceito. Então, um conjunto de elementos interdependentes, né? Então, ou seja, nós temos um conjunto de ações, né? Que vai interagir, formando, então, o resultado final, que seria um todo unitário complexo. Depois eu tenho aí mais um conceito. Sistema é um conjunto de componentes e processos que visam transformar determinadas entradas em saídas, ou seja, entro com a informação, passo por um procedimento, por um processo e trago uma resposta que seria a nossa saída. Beleza? Além disso, galera, nós temos aqui o seguinte, que sistema, eles são geralmente trazidos para a gente em todos os aspectos que nós temos na nossa vida social. Então veja lá, o que vem a ser um sistema? Então, olha só, podem ser aplicados em inúmeras situações do mundo real. São, seja sistemas orgânicos, sociais, econômicos, políticos, matemáticos, físicos e entre outros. Então, nós temos ali dentro de um sistema, nós podemos classificar. Existe o sistema solar, o sistema viário, o sistema imunológico, o ecossistema. Então, tudo o que a gente vivencia, nós estamos baseados em sistemas. E dependendo da maneira como que eles se relacionam, o sistema ele pode ser classificado de duas maneiras. Nós temos lá o sistema fechado e o sistema aberto.
O que vem a ser um sistema fechado? Sistema fechado, como o próprio nome já diz, a gente já vê ali, ó, a gente já pensa em restrição, né? Então vamos colocar aqui, ó, ele é restrito. Restrito a quem? Restrito à organização. Então quer dizer, fico internamente com a empresa e tudo que está ali fica concentrado nela. Então não existe nada de compartilhamento externo. Bem diferente do sistema aberto. Sistema aberto é sem restrição. Então, a partir do momento que ele é sem restrição, significa que ele pode se adaptar ao momento. Então, tá lá. A estrutura de sistemas abertas é formada pela interação e intercâmbio da organização com o ambiente. Isso quer dizer o que, galera? Quer dizer o seguinte. Pensa comigo. Um sistema aberto é um sistema onde uma determinada organização, vamos falar de empresa para ficar mais fácil, ela tende a se reinventar. Então, por exemplo, estamos numa crise atualmente, onde nós temos aí a pandemia, e aí você tem empresas que podem estar dentro de um sistema aberto ou de um sistema fechado. Sistema fechado. Qual a empresa que tem a melhor chance de se, vamos dizer assim, reinventar nesse processo que estamos vivenciando da pandemia? A empresa que tem um sistema fechado ou a empresa que tem um sistema aberto? Um sistema aberto, pensa, tende-se a se ambientalizar ao que está acontecendo no momento, ou seja, ela vai buscar mecanismos para se adaptar ao que está acontecendo e continuar ali a sua produção ou então o seu objetivo comum. Já num sistema fechado, não importa qual a situação, sempre funciona daquela maneira. Qual a empresa tende a ter maior sucesso? A de sistema aberto ou a de sistema fechado? A de sistema aberto. Então, essa é a principal característica que a gente tem dentro de um sistema aberto. Beleza? Então, voltando para lá, vamos destacar mais alguns elementos. Então, tá aqui, ó. Quando ocorre uma mudança no ambiente externo, a organização se transforma, mudando seus produtos, técnicas e estruturas para se adaptar às mudanças e sobreviver. Vamos dizer assim que, em outros termos, o sistema aberto, ele busca mudanças e sobrevivência, tá? E aí, a gente tem todo o amparato rodando por trás do que vem a ser um sistema, né? Que são o que a gente chama de atividades de um sistema. Essas atividades, elas consistem em trabalhar da seguinte maneira: entrar com a informação, aquilo que a gente já acabou de ver, né? Passo por um processamento e aí eu tenho as respostas através de uma saída. Depois dessa saída, nós temos ali toda a retroalimentação, que seria o nosso feedback, né? Então, quer dizer, o que aconteceu com essa saída? Qual foi o resultado alcançado? Qual foi o feedback que eu tive ali nessa produção? E através desse feedback eu posso gerar uma nova entrada. Então a gente fica aqui com um ciclo, né? Então, através dessa retroalimentação, eu também posso observar quais foram os objetivos alcançados, né? E fazer um controle e avaliação de tudo isso para que eu continue nesse ciclo aqui, sempre produzindo de uma maneira melhor. Tá bom? Então, vamos analisar esses termos separadamente. Então, quando a gente fala de entrada e o termo é input, a gente vai envolver o quê? Toda a coleta de informação. Então, quer dizer, nós vamos pegar todos os dados que nós temos dentro da organização e analisar para poder fazer o processo. Depois, claro, como o próprio nome já diz, a gente vai fazer o processamento, que é converter todas as informações, ou seja, todos os dados que estão ali na entrada, de uma maneira em que a gente possa classificar, analisando todas essas informações e fazer com que esses processos sejam trazidos para a gente em um resultado.
Aí a gente já vai para a próxima etapa, que seria a saída. A saída é justamente fazer com que esta informação traga para a gente um resultado, seja na aparência de um gráfico, na aparência de um relatório, mas que traga ali um produto, um resultado final. A realimentação, como a gente já viu, que é o nosso feedback, é o retorno que a gente teve a partir desses dados que foram ali processados. Se houver necessidade, fazer um refinamento ou então uma correção de algo que não esteja legal, tá bom? O controle envolve todo o monitoramento e avaliação do feedback, é aquilo lá. Então, eu vou ver realmente se existe ali algo que precisa ser melhorado, para o quê? Para que eu possa atingir a meta, que é trazer a informação de maneira eficiente, beleza? Bom, além do conceito de sistema, também temos o conceito de subsistemas, galera. Subsistema, ele simplesmente vai, como o próprio nome já diz, se decompor em partes menores. Então, cada subsistema vai possuir elementos que vai trazer um detalhamento maior em relação ao sistema que está sendo gerado, ou seja, ele vai trazer um composto bem mais detalhado sobre o sistema grande, beleza? Então vamos entender aqui um exemplo prático disso aqui funcionando. Então vamos pensar assim, ó, um exemplo que nós temos aí de subsistema seria entender como é que funciona o corpo humano. O corpo humano, ele vai trazer o funcionamento de que maneira? Através da célula, que seria o nosso subsistema, e depois trazendo a relação das outras partes, que seriam os órgãos e as estruturas. Então a gente vê aí que um subsistema ele vai mais profundamente. Então funciona assim, galera. O subsistema ele vai trazer um detalhamento maior do sistema principal. Então, ali no caso do exemplo do corpo humano, a gente vê o corpo humano dividido ali em órgãos, onde nós temos toda a estrutura, onde a gente tem inclusive todo o ambiente ósseo e etc. Só que dentro dessa estrutura, nós temos também a parte mais profunda do corpo humano, que seria a célula. Então, através da célula, a gente tem diversas outras composições de elementos que formam, né, esse sistema que seria o sistema, né, de funcionamento do corpo humano. Beleza? Agora, vamos ver mais conceitos de subsistema para a gente ficar mais ambientado. Então, quer dizer, toda essa parte que nós estamos vendo, que é a parte conceitual, é o que o Sebrasp gosta de cobrar. Então, todas essas afirmações que nós estamos vendo, você precisa ter total atenção pelo fato de não cair em pegadinhas em prova quando eles invertem o conceito, tá? Então, por exemplo, inverter sistema aberto e sistema fechado, inverter o subsistema de sistema. Então, fica atento a esse tipo de conceito para que na hora de você fazer a leitura de uma questão de prova, você já sabe se ambientar e destacar exatamente o que é cada elemento para não tropeçar aí numa possível armadilha que o Sebrasp pode plantar. Beleza? Então, continuando, vamos lá? Bom, aqui ele está trazendo para a gente o seguinte, olha lá. A partir do momento que nós temos ali a definição de subsistema, quando a gente decompõe ali em partes menores, a gente não vai perder de vista o sistema como um todo. Na realidade, um sistema não é a soma das suas partes, mas o resultado da interação entre elas. Então, quando a gente fala do corpo humano, a gente não vai falar apenas dessa parte estrutural. A gente vai fazer o seguinte: trazer toda a interação que gera e que forma ali o sistema principal. Beleza? Bom, continuando, nós temos também aqui um outro elemento. Ó. Uma organização
também é um sistema. Então, quer dizer, tudo que a gente vivencia está baseado em sistemas. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa empresa, essa empresa ela vai ter toda a estrutura social e formal sendo aplicada, onde nós vamos ter ali recursos, seja do ambiente, e que vai trazer para a gente resultados. Por isso que a gente fala de produzir saídas. Toda a organização em si, ou seja, toda a empresa, ela tem que ter entradas, que seria o quê? O capital, o trabalho, né? Toda a estrutura para fazer o processamento, né? E também, claro, através desse processamento, ter ali a saída, ou seja, ter o resultado final, ter o produto que vai ser, no caso, consumido pelos clientes. No caso aí seriam os nossos agentes externos, tá bom? Então vamos ver mais alguns exemplos aí de sistemas para a gente entender como é que funciona isso. Então pensa, por exemplo, quando a gente tem ali o fabricante de uma bicicleta, então é uma organização. Então nós temos lá bicicletas com maior qualidade. Quais são as entradas que a gente tem nesse sistema? Eu preciso da armação, dos componentes, dos suprimentos. Qual o processamento na construção dessa bicicleta? Solda, pintura, montagem. E qual que é a saída? A saída é a bicicleta propriamente dita. Então aqui a gente já tem um sistema sendo empregado. A mesma coisa acontece com a estrutura educacional. Então vamos lá, uma universidade. Qual o objetivo da universidade? Adquirir conhecimento, certo? Quais são as entradas? Bom, a gente vai precisar de quê? De toda a estrutura que são os estudantes, os professores, os administradores, livros, equipamentos. Como que esse processamento de aprendizagem acontece numa universidade? Através de ensino e pesquisa, né? Que os professores vão passar para os estudantes. Qual que é a saída? Qual que é o produto final de uma universidade? Nós vamos ter os estudantes formados, né? Então, de certa forma, cultos, através da sua formação, trazer serviços à comunidade. Então, esse é o sistema educacional. E na parte da saúde? Na parte da saúde, o mesmo esquema. Nós temos aqui, né? Qual o objetivo aqui que nós temos no serviço de saúde? Tem um serviço de saúde com uma qualidade, né, bem superior aí o que se espera. Qual que é a entrada para que isso aconteça? Bom, eu preciso ter médico, preciso ter enfermeiros, preciso, claro, além disso, ter os pacientes para poder fazer o atendimento, além dos equipamentos. Como que o processamento desse sistema vai acontecer? Bom, os médicos vão trazer diagnósticos, algumas vezes cirurgias. Para tratar os pacientes, nós vamos precisar de medicamentos, exames. E qual é a saída desse processo todo? Bom, eu vou precisar que todo esse serviço de saúde traga resultados positivos. Então, eu preciso ter pacientes saudáveis e que esses pacientes, ali no caso, que tenham sido tratados pelo serviço de saúde, possam trazer ali, no caso, um resultado esperado, que seria a sua cura. E claro, quanto mais pacientes curados, esse serviço que a gente tem aí de saúde vai trazer um serviço para a comunidade. Beleza? Então aí a gente está vendo quais são os exemplos que estão presentes ali em relação a sistemas organizacionais. Ok? Bom, continuando, aí nós temos ainda componentes de um sistema de informação. Aí agora a gente já entra em um outro assunto. Então trata-se do sistema de informação. Bom, galera, então toda aquela parte teórica que nós vimos sobre a teoria geral dos sistemas, que é conceitual, é extremamente importante. O conselho que eu te dou, pegar um caderno e anotar esses conceitos, porque quando a gente anota, essa informação ela tende a ficar mais fixada na nossa cabeça. Agora a gente já vai entrar num conceito que já é voltado para a parte tecnológica. Então, quer dizer, toda essa parte conceitual que nós vimos, nós temos a estrutura que seria tecnológica para
o emprego dos sistemas? Sim. Mas agora a gente vai entrar em sistema de informação, que já traz toda a parte estrutural voltada para a tecnologia. Então aqui a gente também tem os conceitos que também devem ser anotados, mas a gente já traz ali algumas relações voltadas para o ambiente tecnológico. Belezinha? Então vamos lá, acompanha comigo. Bom, então o que é o sistema de informação ou o famoso SI? Bom, para que esse sistema de informação funcione, nós dependemos de alguns elementos. Nós dependemos de recurso pessoal, então a gente precisa do humano, propriamente dito, recursos de hardware, equipamento, e além disso, claro, o hardware não pode caminhar sem um software e precisamos de uma rede para fazer com que toda essa informação seja ali, no caso, organizada, tá bom? Então, todas essas informações aqui, elas vão passar pelo mesmo processo: entrada, processamento e saída, para que esses dados tragam ali uma informação final, que é o que a gente chama de produto de informação. Produto de informação é justamente vamos dizer assim, o resultado final, certo? Vamos colocar aqui, ó. Resultado. Beleza. Quais são os recursos do sistema de informação? Então isso pode aparecer na sua prova. Então é o que a gente acabou de falar. São recursos humanos, hardware, software, dados e rede. Toda essa informação aqui vai trazer um resultado. Beleza? Aí nós temos também toda a parte teórica empregada quando a gente trabalha com o SI, com o sistema de informação. Então, por exemplo, nós temos aí os conceitos de entropia, entropia negativa, também conhecido pelo termo negentropia, e sintropia. Então vamos lá. O que vem a ser a entropia? A entropia é quando a gente tem dentro de um sistema a tendência a uma perda. Então quer dizer, é uma desorganização, é algo que vai se perder dentro de um sistema. Por exemplo, eu coloquei aqui para entender mais facilmente, quando a gente trabalha com notebook. A bateria do notebook ela foi construída para quê? Para descarregar conforme o uso. Então trata-se de uma entropia. Ele foi projetado para isso. Então quer dizer, está ali na sua carga total, mas ela não vai permanecer com a carga total sempre. Por quê? Porque ela foi projetada para ser, vamos dizer assim, desgastada, ok? Depois nós temos aí a entropia negativa. Como o próprio nome já diz, entropia negativa seria o contrário da entropia. Então é a negação da entropia, ou seja, é uma ação que vai impedir essa degeneração. O que impediria uma degeneração de uma bateria? Fato de estar ligado na tomada. Então tá aqui, ó, o notebook ligado na tomada é um exemplo de entropia negativa. E aí nós temos também a sintropia. O que vem a ser a sintropia? É justamente o reaproveitamento da própria energia que nós temos, de forma que não degenera. Então, quer dizer, aí a gente já está trabalhando com o notebook ligado diretamente ali na tomada, certo? Então, quer dizer, esse notebook ligado diretamente na tomada, ele simplesmente não vai degenerar, ele vai manter o notebook sempre ligado. Beleza? Bom, a teoria geral dos sistemas também traz ali, por exemplo, outros conceitos que é importante ali a gente analisar. Então aqui a gente tem uma questão de prova para a gente já afirmar se está certo ou errado aí a afirmação. Então quando ele fala TGS, lembre-se, teoria geral dos sistemas. Então a teoria geral dos sistemas contraria a ideia de organização com um sistema fechado, determinístico e protegido de influências externas.
E aí, essa afirmação, ela está certa ou está errada? Então, quer dizer, a teoria geral do sistema, ela vai de contrário à ideia de organização com um sistema fechado. É verdade isso? É verdade, porque a teoria geral dos sistemas visa o que? A transformação, e a transformação ela está dentro de um sistema aberto. Portanto, a afirmação ela está correta. Beleza? Vamos a mais uma afirmação aqui que eu coloquei para você. Olha lá. Na teoria geral, na teoria de sistemas, né? Aqueles que apresentam intercâmbio com o ambiente que se circundam por meio de entradas e saídas deve ser caracterizado como sistema fechado. Então vamos lá, olha só. Aqui ele está falando, aqueles que apresentam intercâmbio com o ambiente. Bom, então eu estou aqui no caso em transformação. Intercâmbio com o ambiente quer dizer, estou transformando. Estou num processo de transformação. Se eu estou num processo de transformação, eu estou em um sistema fechado? Não, eu estou num sistema aberto. Então, portanto, a afirmação aqui, ela está errada, galera. Beleza? Então, olha só, tá vendo só como que pode ser cobrado em prova? A partir do momento que você tem o conceito ali de sistema aberto, sistema fechado, questões relacionadas à teoria geral dos sistemas fica mais fácil de você identificar e acertar na prova. Então, coloque na sua cabeça, sistema aberto, transformações. Sistema fechado, não visa transformações, visa a concentração dentro do ambiente organizacional. Beleza? Vamos ver mais uma questão? Vem comigo, olha lá. Mais uma questão que eu coloquei aqui para vocês, ó. Os sistemas fechados no processo de entropia negativa renovam as energias necessárias à sua sobrevivência. Olha aí, mais um exemplo de conceitos trocados. Entropia negativa, então quer dizer, na degeneração. Então quer dizer, então num processo de perda, o sistema fechado, ele vai trazer ali no caso, energias necessárias à sua sobrevivência? Claro que não, galera. Sistema fechado não tende a fazer nenhum tipo de transformação. Ele vai ser fechado dentro daquela ambientalização. Então, portanto, errada a afirmação. Beleza, galera? Então, você viu aí conceitos gerais sobre a teoria geral dos sistemas. Vimos ali um pouquinho de sistema de informação. Toda essa parte conceitual é importante para a sua prova. Belezinha? Então nós vamos parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!